Joseph Becavan era o nome daquele sacerdote francês que morreu mártir durante os massacres de setembro da Revolução Francesa. Revolução Francesa. Revolução Francesa. Quantas maldades não foram cometidas, quantos crimes não foram cometidos utilizando-se desse nome. Vamos ouvir esse fato deste massacre, destas mortes, destes santos que, sendo triturados de sofrimentos na terra, alcançaram a glória celeste e a igreja foi fortalecida por seu oferecimento. Vamos ao nosso gregoriano para depois ouvirmos essa história. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Qual foi o seu crime? Ser padre católico, fiel à Santa Igreja. Muitos religiosos, muitas religiosas, inclusive bispos, foram aprisionados durante a Revolução Francesa em nome da liberdade. Em nome da liberdade, eles perderam o que eles tinham de mais livre, que era o direito à vida. Foram aprisionados por serem católicos. Foram aprisionados por serem fiel à Igreja. A Igreja, ao Papa, porque naquele momento a Revolução Francesa resolveu fazer o quê? Uma nova Constituição. Uma Constituição pela qual havia uma Igreja francesa, diferente da Igreja de Roma, diferente da Igreja Católica, a Igreja Universal. E muitos foram aprisionados. Todos aqueles que não quiseram servir aos ditames, aquilo que a Revolução pregava, foram aprisionados, porque eram suspeitos de fazer algo contra a Revolução. Nada mais eles faziam do que cumprir o seu dever de amar a Deus, servir o próximo nesta terra e desejar a salvação de todos e da própria alma. Foram aprisionados, foram maltratados. E esse sacerdote da Bretanha, padre Joseph Becavan, esse sacerdote, ele, no meio da Revolução Francesa, ele não era padre ainda, nem diácono. Ele estava se preparando para o sacerdócio, era seminarista. Ordenaram ele rapidamente diácono. Em 15 dias fez-se padre. Foi ordenado padre rapidamente. E no meio da Revolução ele passou a fazer apostolado de um lado para o outro como sacerdote clandestino. Esse é um daqueles heróis que durante a Revolução Francesa celebravam missas nos celeiros, celebravam missas na floresta. Alguns chegaram a celebrar missa em alto mar, num navio, e outros barcos se aproximavam em torno do local onde estava o pastor para ouvir a voz de Cristo nos lábios de um sacerdote fiel que dava a sua vida para que os fiéis se salvassem e para que Cristo reinasse neste mundo. Padre Joseph Becavan foi também ele aprisionado. E nos massacres de setembro, quando chegou esse período da Revolução Francesa, a Revolução começou em 1789, quando chega o período, passados alguns anos, chega o massacre famoso de setembro, entre o dia 1 e 4 de setembro, ele também foi aprisionado, ele foi colocado em uma das casas religiosas em Paris, era uma casa carmelita, onde outrora se cantava a glória do Carmelo. Neste momento, muitos ali se reúnem para serem sacrificados em nome da fidelidade à Santa Igreja. Também o padre Joseph Becavan estava entre esses. Muitíssimos foram martirizados. Naquele conjunto deles, mais de 100 pessoas morreram. E houve uma tarde, houve um dia em que colocaram todos os religiosos, inclusive bispos, no jardim do Carmelo. E depois, aqueles embestiados, que pareciam bestas, pareciam animais, que serviam à Revolução, com sabres nas mãos, com espadas, com espetos, com machados, com pedaços de madeira, começaram a espancar, a cortar, a martirizar aqueles pobres que corriam de um lado ao outro. Existia ali um oratório, alguns iam até lá, rezavam diante do oratório que havia no jardim e morriam diante da imagem que ali se encontrava.
também o padre Joseph Becavan foi ali martirizado, foi sacrificado. O seu sangue lavou o solo francês e marcou aquela nação para ter a glória dos mártires que disseram não à Revolução. Se a Revolução andou o que andou até hoje, é porque muitas vezes ela não foi freada. Mas até hoje ela não conseguiu andar tudo o que ela queria, porque houve vítimas, houve pessoas que deram o próprio sangue para que Deus vencesse nessa terra e o passo da Revolução fosse freado. O professor Plínio Corrêa de Oliveira explica que alguns fatos que houve durante a história, como a Revolução Francesa, Revolução Comunista, Revolução Protestante, são apenas fases de uma mesma grande revolução, que é a forma pela qual o demônio tenta destruir os princípios da civilização e tenta destruir aquilo que leva os homens a servirem a Deus nesta terra. Também o padre Joseph Becavan deu seu sangue para que o passo da revolução fosse freado. Que ele nos céus interceda por nós, que ele reze por nós, para que nós sejamos fiéis à Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós também, se for necessário, possamos dar nosso sangue para que Cristo vença na terra, para que Maria, nossa Mãe Santíssima, seja rainha deste mundo com seu reino, que esperamos que venha o quanto antes, para que depois no céu eles possam também ser glorificados eternamente. Nos unamos em oração. Hoje estamos no dia 1º de setembro, época dos mártires, desse massacre entre o dia 1 e 4 de setembro. Nós comemoramos esse padre, que é Beato Joseph Becavan, com vários outros mártires da Revolução Francesa, dos massacres de setembro. Comemoramos no dia 2 de setembro, amanhã. Eles foram beatificados pelo Papa Beato Pio IX. Vamos pedir que eles intercedam por nós e nos deem essa força, esse vigor, esse entusiasmo, para que Deus, por nossos lábios, seja sempre louvado. Vamos a uma bênção. Você sabe, hoje rezarei por você. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!